Essa história começa a 2.270 quilômetros de Rio Verde no ano de 1958, em Luiz Gomes, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte. Nordestina com orgulho, Zuleika nasceu em família pobre. Os pais Antônio Duarte de Souza e Regina Camilo Pinto a batizaram na Paraíba como Zuleika Camilo de Souza. Ela ainda estava no colo da mãe, sendo amamentada, quando a família deixou o Nordeste em um caminhão pau de arara rumo ao sudoeste de Goiás. Como retirantes nordestinos, após 6 meses de viagem, chegaram a Rio Verde em 1959. Quando nós morávamos no Nordeste, minha mãe estava grávida e então ia uma senhora, a senhora que era cega, totalmente cega, e o irmão era surdo. E eles tocavam e cantavam muito bem. Então eles foram na casa da minha mãe, e quando minha mãe sabia que eu estava grávida de mim, ela orava, colocando as mãos sobre a barriga da minha mãe, e pediu que colocasse esse nome. Falou assim: olha, essa menina vai ser uma bênção, e eu quero que você coloque o nome dela de Zuleika. E baseado nisso, minha mãe colocou o nome meu de Zuleika em homenagem a essa cega evangelista que passava no sertão nordestino evangelizando as pessoas. A infância e adolescência da menina pobre, que morou em casas de invasão nos fundos do bairro Jardim América, periferia de Rio Verde, trouxe experiência de vida e muitas privações. Entre tantas lembranças, é forte a imagem da mesa vazia e das inúmeras dificuldades que a família viveu. Às vezes à noite a gente sentia fome, né? Porque às vezes tinha uma alimentação só durante o dia. Quando o mês tinha 31 dias, era um mês mais longo, e o salário do meu pai não dava para cobrir todas as despesas, e a gente passava então necessidade até do alimento básico. E aí, então às vezes à noite a gente falava assim: mãe, eu estou com fome, eu precisava comer alguma coisa. E minha mãe falava assim: olha, bebe água e dorme, porque quando você dorme a fome passa. E a gente dormia, mas no outro dia o estômago estava vazio. E era assim que era a nossa vida, era uma vida de muita pobreza, muita dificuldade. Eu me lembro quando nós mudamos ali para o Jardim América, eu sempre gostei muito de banana. Então tinha uma mulher que tinha uma frutaria e eu ia lá sempre para ver se eu ganhava uma banana. E quando foi um dia, eu tentei pegar uma banana, ela viu, ficou muito brava comigo e foi na minha mãe e falou, e eu apanhei muito por causa disso. E à noite eu dormi, segundo a minha mãe, que eu chorei, acordei chorando porque eu queria comer uma banana. Então assim, eu vejo que as pessoas às vezes menosprezam as pessoas pobres, principalmente as crianças são menosprezadas, porque às vezes ela não tem o que comer em casa. Então quando a criança às vezes sai de casa e vai para a rua, porque ela está procurando às vezes um alimento, que às vezes dentro de casa ela não tem. Então nós temos que olhar também esse lado da carência infantil nas pessoas mais humildes. Desde criança, Zuleika trabalhou para buscar o sustento próprio e de toda a família. Ela não se envergonha do tempo em que vender sabão, linguiça, doces, verduras pelas ruas de Rio Verde era a única forma de sobrevivência. As mãos, por muito tempo, carregaram as marcas do trabalho duro na infância, da lida como capinadora, das colheitas de algodão, do tempo em que foi babá e empregada doméstica, atividades que ela realizou de coração alegre e a esperança de um futuro melhor. É interessante que a minha mãe, ela sempre teve problema de depressão. Então, assim, eu demorei a entender o porquê disso, que minha mãe se forçava muito mais no trabalho sobre as mulheres, e como eu era do meio, tinha poucas mulheres, então findei me sobrecarregando muito mais com o serviço da casa, de ajudar a lavar, passar, arrumar, cozinhar, dar banho nos meus irmãos, dar mamadeira e ainda sair para fazer esse trabalho de vendas fora. Então eu sentia muito sobrecarregada, porque a minha mãe cobrava muito das filhas. E os filhos, ela tinha uma certa proteção. Mas depois eu fui entender que, pelo fato dela ser um pouco deprimida, ela apoiava muito mais os homens do que as mulheres. E a gente, então, findava sendo mais penalizada pela criação que ela dava pra gente. Por outro lado, eu acho que isso também nos ajudou a superar os obstáculos. Eu acredito que sim. E eu me lembro que eu morava próximo da Praça 3 de Maio. Então ali eu subia num pé muito grande de abacate, ficava olhando o crescimento da Vila Malha,
do Parque Bandeirante. E cada casa que começava a construir, eu já marcava que era uma cliente minha para me ir lá vender o sabão, vender o chuchu, vender a linguiça. Então eu já visualizava as minhas clientes de cima do pé de abacate. Quando eu descia para pegar meu produto, eu já ia direto naquela casa. Eu sempre fazia assim, eu sempre tinha bons resultados nas minhas vendas. A carência, entretanto, não a revoltou. Ao contrário disso, ajudou a formar seu caráter. Muito cedo, Zuleika percebeu que apenas o estudo e o trabalho duro a tirariam da vida sofrida. Então, quando eu entrei no ginásio, eu precisava de livros e eu não tinha condição de ter o livro. Às vezes eu ia para a escola, não tinha condição de ter um sapato, porque às vezes o meu sapato estava com o solado furado. Eu colocava um papelão, porque eu não tinha dinheiro para pôr a meia sola. Então foi quando eu cheguei até no diretor, eu nunca tive dificuldade de chegar na pessoa e pedir uma ajuda, um auxílio. Então pedi para ele que ele pudesse me dar um serviço de empregada doméstica na casa dele, para mim trabalhar, e ele pudesse me dar os livros. Então assim ele fez, ele me deu trabalho de empregada doméstica na casa dele, para me dar os livros para mim poder estudar. Então isso também me deu uma base maior, porque além de eu estudar junto com o colega, naquele livro que foi adotado, eu estudava também uma outra literatura paralela. E daí eu saí para trabalhar de babá, e saí para trabalho doméstico. Eu acho que todo trabalho é digno, desde que você faça bem feito e você faça com amor. Eu nunca tive vergonha de trabalhar de empregada doméstica, de babá, de raliar, porque eu acredito que todo trabalho é digno, ele dignifica o homem. A pessoa pode ser um varredor de rua, ele não deixa de ser menos importante porque ele está varrendo a rua. Ele é importante, ele deve fazer aquilo lá com amor e não com revolta. E está sempre fazendo aquilo lá, sabendo que ele está fazendo primeiramente para Deus e depois para agradar o próximo. Então, quando ele faz isso, ele tem êxito no trabalho dele. Em 1977, se tornou vendedora e supervisora de vendas de consórcio de automóveis. Neste ramo, aprendeu que o relacionamento sincero e respeitoso para com o ser humano é a chave para o sucesso de qualquer negócio. Em 1984, já como corretora de imóveis, tornou-se a primeira mulher a conseguir o registro no Cresce e se estabeleceu empresarialmente no ramo imobiliário em Rio Verde. Em 1986, em meio a tantas dificuldades, veio a grande conquista que mudaria sua vida: a Imobiliária Rei, que se tornou um dos empreendimentos com maior credibilidade na região, com filiais em vários estados do país. E quando nós começamos então a imobiliária, começamos muito pequenininho. Eu mesmo fazia todo o trabalho, eu atendia telefone, eu fazia as ligações que era necessária ali na parte de telefonia, eu colocava as placas, eu batia o contrato. Então assim, a gente foi crescendo até chegar ao ponto de eu ir comprando as partes dos parceiros. Então foi quando eu trouxe o meu marido para dentro da empresa. Ele era funcionário público federal, era professor, ele tinha um salário razoável. Então a preocupação dele era deixar aquele salário e vir para cá e às vezes fazer um trabalho de aventureiro, de aventurar no mercado que ele não conhecia. Então com essa vinda dele, a gente já cresceu muito a imobiliária, avolumou o nosso negócio e as pessoas confiaram no nosso trabalho. E essa confiança nos promoveu a chegar ao ponto que nós chegamos. Entre tantas portas que Deus abriu em sua vida, Zuleika elege a família como a mais importante. Em 81, casou-se com um colega de sala da Faculdade de Matemática, Valdir Alves. O casal, de conduta irretocável, tanto na vida familiar quanto profissional, teve 3 filhos: Valdir Júnior, Vinícius e Lucas. Membros atuantes da Primeira Igreja Batista de Rio Verde há 28 anos, Zuleika e Valdir sempre estiveram engajados em projetos sociais e de evangelização. Com relação ao dependente químico, nós entendemos que hoje 85% da violência no nosso estado está relacionado ao usuário de droga. Então, nós temos que trabalhar isso aí para radicalizar isso aí. Não é combatendo o traficante, mas sim tratando daquelas pessoas que são dependentes. Porque uma vez elas tratadas,
da dependência química, nós não vamos ter quem vai comercializar droga para ela. E como é que é feito esse tratamento? Aonde eles são usuários de droga, nós vamos levar uma casa de apoio ali para eles ter alimentação, ter as primeiras higienização, atender as necessidades básicas deles. E quando eles sentir ali que é atendida a primeira necessidade básica, sentir que eles são amados, eles vão querer voltar para casa. Ainda não é a hora deles voltar. Então eles vão para uma clínica de reabilitação, onde será tratado espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. Tem muitos que vai ser alfabetizado ali. Então quando ele já estiver preparado dessa forma, aí sim ele vai voltar a integrar novamente na família, inserir na sociedade e muitas vezes ele vai voltar a buscar aquele que está na rua. Então esse é o trabalho com amor, com dedicação e com muita paciência. Eu acredito nesse trabalho, porque é um trabalho que a gente já vem fazendo e está dando bons resultados. Então eu preciso que as pessoas também da sociedade acreditem nesse trabalho para nós recuperarmos os dependentes químicos das ruas. Com o apoio incondicional do marido, doou em 2012, em Comodato, uma área no centro da cidade para a implantação da horta comunitária. Com uma trajetória de fé, luta e perseverança, Zuleika se preocupa com o ser humano antes de tudo. Por isso, conhece a realidade da maioria não só porque acompanha de perto as dificuldades de muitos, mas sobretudo porque viveu e passou por inúmeras dificuldades na vida. Por isso, pretende entrar na vida pública pela porta da frente, como sempre fez, para trabalhar pelos que mais necessitam. Zuleika carrega a lei no próprio nome. Então vamos juntos trazer a lei pra cá. Zuleika carrega a chave da mudança já. Bom, uma mensagem aqui para você, leitor. Eu quero te pedir que você pesquise a minha vida e verifique se eu tenho condição de receber um voto seu. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Veja em quem você está votando. E eu quero te pedir encarecidamente. Me dá seu voto de confiança. Eu quero te representar na Assembleia Legislativa, representar em prol da defesa da família. Eu quero trazer casas populares. Eu quero também tirar os dependentes químicos das ruas. Eu quero estar lá para te defender. Então o meu número é 20123, Zuleika Camille de Souza Alves. Conto com você. A chave da mudança já está nas suas mãos. Preciso de você. Conto com você. Conto com o seu voto, com o seu apoio, com o seu entusiasmo e também com as suas orações. Para a deputada estadual Zuleika 2123, a chave da mudança já.